Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal, e mais um nosso encontro para as nossas reflexões no nosso programa Mensageiro Fraterno. E é nesse momento onde nós vamos nos abrir, onde nós vamos parar um pouco, respirando, prestando atenção na respiração, fazendo contato com esse momento presente. Caso você venha num movimento de atribulações, um momento de preocupações, momentos onde você está sendo de alguma forma solicitada para questões importantes na tua vida, vamos nesse instante relaxar brevemente. Exatamente esse instante onde podemos relaxar, que podemos certamente fazer conexão em primeiro lugar conosco, em primeiro lugar consigo mesmo, em primeiro lugar com você, para depois termos a possibilidade de fazermos conexão com aqueles que certamente nos auxiliam. E aí, com essa conexão com a espiritualidade, poderemos ter um pouco mais de tranquilidade, de paz, harmonia e recebermos a partir daí as intuições necessárias. Intuições recebemos a partir do momento em que nós nos abrimos. E acredito que você deva saber, nós às vezes recebemos ou percebemos pensamentos que são nossos e colocamos isso na conta da intuição, como se fosse algo de fora. A intuição é algo realmente assim muito sutil. E para podermos perceber a intuição, nós devemos ter um pouco de calma, de harmonia interior. Eu queria falar nesse momento sobre um assunto. O assunto é a paz. A paz é resultado. A paz ela é um estado. Ela é um estado que depende de conquistas, que certamente conquistas de ordem pessoal, que nos geram harmonia, e a harmonia nos gera esse estado interior de paz. Quando nós falamos de conquistas, estou falando especificamente frente às situações que a vida nos coloca. Estou me referindo à superação de obstáculos. Estou me referindo a termos um pouco de atenção para aquelas questões que certamente nos incomodam, para situações que certamente nos desafiam. Situações do cotidiano, situações que estão aí para certamente olharmos, observarmos melhor e termos sim uma capacidade de avançarmos na vida com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de sabedoria. As experiências ampliam nossas capacidades. E quando eu falo em capacidades, eu falo de habilidades, eu falo de competências, eu falo de conhecimento, eu falo em desenvolver a nossa maturidade para a lida com as questões nossas do cotidiano. Quando nós fazemos nossas orações, quando nós pedimos para a espiritualidade, para que nos ajude, certamente nós estamos solicitando que esses amigos da espiritualidade, que Deus, que Jesus, enfim, para aquele que você pede algum tipo de ajuda, nos sustente e nos ampare. E quando nós pedimos, nós precisamos ter atenção a um ponto importante. Eles não podem fazer nada por nós, caso nós não tenhamos a capacidade de resolução e de ação. Eles podem nos inspirar, podem nos proteger, podem nos amparar, mas a capacidade de colocar em prática, ela é 100% nossa. Quando nós, de alguma forma, queremos resolver alguma questão importante na nossa vida, é justo pedir, orarmos, é justo solicitar de alguma forma algum tipo de apoio, algum tipo de amparo. Claro que é, e é importante que isso aconteça de fato. Mas o mais importante é percebermos que a nossa capacidade verdadeiramente de ação, como eu já tinha dito, precisa ser mobilizada. Sem isso, nós não conseguimos evoluir. Sem isso, as questões de ordem de desenvolvimento se travam. É a mesma coisa que, por exemplo, se uma criança quer que os pais resolvam seus problemas, e a criança não desenvolve nenhum tipo de competência ou de habilidade, em que momento essa criança vai aprender?
certamente só vai aprender quando solicitada a resolver alguma questão por si mesma. E é isso que geralmente acontece no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa existência. Pessoas que não foram solicitadas a solucionar problemas numa fase primária, terá dificuldades em fases posteriores. Então aí nós encontramos adultos mais imaturos, adultos com algumas dificuldades para realmente resolver os problemas sozinhos e precisam de algum tipo de companhia. Então são homens que precisam de mulheres para resolver seus problemas, que precisam de amigos para poder sustentá-lo, são mulheres que precisam da companhia de amigas para poder sustentá-la, são mulheres que precisam de homens na sua vida, de alguma forma, exercendo outros papéis, como se fosse um pai, um irmão, alguma coisa do tipo. São desafios, são imaturidades que se apresentam. E isso acontece com muita frequência. Quando a vida nos solicita, ela nos solicita para que tenhamos sim uma capacidade de solução por nós. Principalmente nos momentos que atravessamos, momentos desafiadores na nossa economia, na nossa sociedade. E não só falando no Brasil, mas falando também no mundo. Nós estamos vivendo desafios significativos. Nós estamos vivendo momentos extremamente interessantes para o nosso progresso e desenvolvimento pessoal. Pode ser que, em algum momento, nós podemos passar por algum tipo de experiência um pouco mais impactante, um pouco mais difícil de ser superada. Mas se isso está em nosso caminho, talvez nós devemos recordar daquele conceito que nós já sabemos e já falamos aqui, que é nada acontece por acaso. E é muito interessante levarmos esse conceito na prática, que se realmente alguma coisa acontece no nosso caminho, se alguma coisa realmente vivemos no momento presente, isso tem que ter um sentido importante para estar acontecendo. E esses são os aprendizados importantes para nós. E aqui eu gostaria de destacar 3 áreas que de alguma forma aparecem muito significativamente quando as pessoas me procuram para solucionar as suas dores, para de alguma forma colaborar com as suas dificuldades, para que de alguma forma elas consigam superar seus momentos de desafio. As 3 áreas estão ligadas a 3 aspectos nossos enquanto seres humanos, numa dinâmica social, numa dinâmica relacional. O primeiro é o financeiro, o lado afetivo. E o terceiro é a área da saúde. Quando nós falamos sobre essas áreas, falamos de aspectos realmente importantes na vida de muitas pessoas. Nós somos extremamente tocados quando o nosso financeiro não está equilibrado, porque é justamente na área financeira que é a origem de tudo que nós temos. A nossa sustentação, a nossa sobrevivência, o nosso conforto, a nossa segurança, a nossa saúde, tudo gira em torno da nossa capacidade financeira. O sustento da família, o nosso sustento, a educação e vai por aí afora uma lista interminável. E é nesse ponto que precisamos colocar atenção e eu quero voltar um pouco melhor isso, especificamente nessas 3 áreas, discutindo de uma forma um pouco mais aprofundada em cada uma delas. A área do campo afetivo, do campo dos relacionamentos, é uma área muito interessante de trabalharmos, de estudarmos, de refletirmos sobre ela. Porque aí nós vamos encontrar uma série de dificuldades, uma série de complicações, uma série de problemas enfrentados por todos nós. Nós estamos no mesmo barco, vamos lembrar disso. Nós estamos aqui numa jornada de desenvolvimento e crescimento pessoal? Sim. E nós temos muito parecido algumas necessidades por justamente termos um padrão de energia muito próximo. E justamente por que eu sei que nós temos um padrão de energia muito próximo? Por habitarmos o mesmo planeta, habitarmos uma mesma escola onde nós estamos matriculados, aqui na nossa sociedade, no mesmo país, numa mesma cultura,
de alguma forma recebendo as informações, claro, de uma forma individualizada, de acordo com o contexto de família e tudo mais, mas recebendo cada um segundo as suas necessidades, de acordo com o ambiente, com a cultura onde vive, cultura social. Então nós temos desafios, sim, nesse campo, no campo do afeto. E no campo da saúde da mesma forma. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade onde nós não percebemos exatamente quais são os motivos que nos levam ao adoecimento. E aí nós acreditamos que, dependendo de como nós agimos perante a nós mesmos, nós temos uma conduta mais superficial para o tratamento das nossas questões de ordem emocional que geram doenças. Nós temos desafios. Nós precisamos compreender efetivamente, com um pouco mais de abrangência, tudo aquilo que nos toca, tudo aquilo que mexe conosco. O corpo é um instrumento que nós, espíritos, utilizamos na nossa existência para que possamos aqui navegar na nossa jornada evolutiva. Isso não é só um pensamento em relação ao espiritismo. Todas as doutrinas que de alguma forma se dizem espiritualistas, que são aquelas que acreditam em alguma coisa após a morte e explicam cada um seu modelo, nós temos o mesmo conceito. Somos alma nesse corpo. Não é nós temos uma alma, nós somos esta alma, nós somos esse espírito que vivemos nesse corpo. Após a nossa desencarnação, após o nosso falecimento, nós sobrevivemos a esse evento, a esse fato. E aí, lógico que, de acordo com a forma de compreensão de cada um vai explicar do seu jeito, cada um vai ter a sua doutrina ou sua forma de pensamento. Mas o que mais importa nessa história toda é como nós vivemos, é a forma como nós vivemos. O quanto nós podemos desenvolver em nós mesmos de mudanças, o quanto nós podemos desenvolver em nós mesmos de capacidades, de recursos, de superação, e é justamente falar sobre essas três áreas pode ser que ajude algumas pessoas aqui que passam por situações, ou já passaram por situações, ou que talvez evite de passar por situações mais contundentes. Mas lembrando sempre que o que está no nosso programa de crescimento é, sim, passarmos pelas experiências importantes e daí termos um resultado de crescimento pessoal. Então vamos pensar que a ideia aqui não é evitar problemas, não é sairmos dos problemas, mas sim se enfrentarmos situações desafiadoras, se estamos passando por essas situações desafiadoras, ou se passamos por situações difíceis lá atrás, vamos olhar com outros olhos, vamos olhar de uma nova perspectiva, a perspectiva do espírito, da alma que está aqui. E que um dia passará por tudo isso, um dia deixará tudo isso para trás. Basta lembrar as nossas experiências difíceis do passado, nessa existência. O que elas são hoje? Se você superou, se você passou por elas. É claro que eu não estou falando daquelas experiências onde as pessoas guardam mágoa, guardam rancor, guardam sensações ruins ou negativas do passado. Não são dessas, eu estou falando daquelas experiências onde você conseguiu superar essas experiências e venceu as dificuldades e passou por cima, passou e ficou melhor ainda do que era antes. Melhor consigo mesmo. E aquelas dificuldades onde nós guardamos os rancores, as mágoas, as dores, o que nós fazemos com ela? E é justamente isso que nós falaremos de uma forma um pouco mais objetiva em cada um desses temas, para refletirmos nesse momento, que eu acredito ser um momento interessante. Estamos chegando próximo ao final do ciclo de 2021, iniciando o ciclo 2022, e aí quando nós passarmos por esse momento do Réveillon, do Ano Novo, que é, na verdade, uma mudança no calendário, nós temos uma tendência de entrarmos num campo extremamente interessante e positivo, de que realmente há algo novo, um período novo.
E assim nós podemos recobrar uma série de energias, uma série de capacidades, nós podemos trazer à tona coisas boas sobre nós. Nós podemos recuperar muitos recursos nesse momento de transição. Vamos olhar para trás e aprendermos com as lições e vamos fazer o nosso melhor. Nós estamos numa jornada. Não se jogue para baixo se alguma coisa ruim, de alguma coisa difícil esteja acontecendo. Vamos dar uma chance para o aprendizado. Vamos crescer com as experiências difíceis. Vamos olhar com uma grande oportunidade que nós estamos recebendo de vivermos um momento como esse. Um momento realmente bem desafiador, mas um momento importante para o nosso progresso. Progresso geral. Progresso não só nosso, da nossa família, estado, país, mas do mundo inteiro. E mais aqueles que ainda não tiveram oportunidade de estar aqui aproveitando dessas experiências, mas aproveitarão sim, mesmo estando na erraticidade. Que nesse instante, que possamos ter consciência, paz, sabedoria. Vamos refletir sobre alguns elementos importantes, como que foram ditos aqui. Estamos juntos nessa jornada. Vamos seguir adiante, com firmeza, com vontade, com determinação, com alegria quando você puder sentir alegria, com tranquilidade quando você puder sentir tranquilidade, aprendendo sempre a multiplicar esses momentos que são realmente muito bons para nós e para a nossa jornada. Que os nossos queridos amigos da espiritualidade, nosso querido amigo Jesus, nos abençoe os passos, nos abençoe a vida, nos abençoe a existência. Muita paz. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.net.br. Estamos juntos. Até a próxima.